Queridos irmãos, que a paz de Jesus envolva a todos nesse instante, com muito amor, carinho, tranquilidade em nossos corações, podendo traduzir ao nosso corpo físico e espiritual toda a sua mansuetude, fazendo com que nesses momentos possamos nos acalmar, tranquilizando-nos, para enfrentarmos toda a peregrinação que temos em nossa existência. O tema de hoje, tirado do Vinha de Luz, de número 40, intitula-se Fé. É um trecho tirado de Marcos, capítulo 4, versículo 19, da qual Jesus disse: Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra que fica infrutífera. Esse trecho tirado do Evangelho de Marcos, aonde Marcos traduzia Jesus na parábola do semeador, dizendo àqueles que o escutavam sobre as formas que a fé se processa no coração de todos. No versículo 18º está escrito: Outras ainda, como a semente lançadas entre espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Jesus dizia exatamente sobre a fé. Emmanuel traduz esse pequeno trecho de Marcos da seguinte forma: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum? O Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilâncias, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admitem que a fé constitua a miraculosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isto, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parcerias com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo
à maneira de vermes e malfeitores, atacando a obra. A lição do Evangelho é sempre viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divino com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, das opiniões ociosas, das discussões excitantes, o alto hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isto é tarefa que compete a cada um de nós. Quantos chegam até nós, até tantos outros, e perguntam: como é que eu posso ter fé? Me ensina a ter fé. Eu preciso conquistar a fé que tanto Jesus nos ensina, porém tenho muitas dificuldades, muitas incertezas, muitos medos, da qual a qualquer tribulação, por sutil que seja, eu já não tenho mais esta fé. Nós sempre dizemos o seguinte: ninguém perde aquilo que não tem. Se ainda não conquistamos a fé, da qual tanto nos é mostrada nos evangelhos e nos ensinamentos cristãos, é porque ela não é simples de ser conquistada. No início, Emmanuel nos diz: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Ela depende de esforço, ela depende de trabalho, ela é uma conquista interior da qual nós estaremos sempre transpondo todas as barreiras que o nosso mundo põe à nossa frente. Compara Emmanuel a uma planta, a um vegetal, que ele requer tanta vigilância do seu agricultor, daquele que a cuida desde o ponto que a semente é colocada em solo fértil, da qual esse solo foi limpo, foi arado, foi adubado, foi preparado, e cabe a esta semente produzir os seus efeitos da natureza. Diz no trecho: estacadas, adubos, vigilâncias, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. Quem é a semente? Qual é o agricultor? A semente é tudo aquilo que está colocado na obra divina. Quem é o agricultor? Quem é o protetor desta semente que deve frutificar e dar grandes frutos? Somos nós, o nosso espírito, a nossa vontade, que não deve medir esforços para que ela conquiste o seu lugar de produzir tudo aquilo da qual ela se destina.
A maioria das pessoas, como diz Emmanuel, admite que a fé constitua miraculosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Mas isso, na verdade, é um lamentável engano. Todos aqueles que tiveram a força da fé, a energia desta conquista, trabalharam da mesma forma que nós temos que trabalhar. A sublime virtude é construção do mundo interior, cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não há a quem delegarmos esta obra. Não há como devotarmos a nossa vontade a quem quer que seja como nosso instrutor, senão a nossa consciência. No mundo que estamos vivendo, no trecho da qual Marcos nos envia o ensinamento, ele fala. Mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, esta palavra é sufocada, tornando-a infrutífera, não produzindo nenhum efeito em nós e em quem está à nossa volta. Mais uma vez ensina-nos Emmanuel. O Evangelho é a semente viva. Ela é aquela que coloca em cada um de nós a certeza de que jamais estaremos sozinhos, desamparados. Por mais dificuldade que enfrentemos, teremos sempre a misericórdia divina a nos proteger. Esse agricultor divino que cuida de toda a sua semeadura. Aquele que vem a regar, aquele que vem cobrir, aquele que vem ensinar como devemos nos livrar das ervas daninhas, aquele que traz a cada um de nós o acalento da certeza. Por fim, ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é a tarefa que cada um deve desenvolver. Cada um precisa produzir. Por isso, meus irmãos, a fé é uma conquista individual, ela deve ser uma conquista eterna. Enquanto as incertezas do mundo perturbar a nossa consciência, trazer incertezas aos nossos espíritos, a fé ainda não está totalmente sedimentada em nós. Mas temos o Mestre, o Rabi da Galileia, que faz o trabalho de nos empurrar. Os espíritos protetores que chegam aos nossos ouvidos a traduzir palavras de amor e de carinho que tanto necessitamos. Sendo assim, meus irmãos, trabalhemos incessante, todos os instantes, todos os dias, para conquistarmos esta nossa fé. Fiquem na paz de Deus. Nesses instantes das quais as palavras reverberam harmonia e luz,
Vamos associá-las aos nossos pensamentos, sendo próprios para esse roteiro das vibrações, na construção do melhor universo. A partir desse momento, fortalecidos e harmonizados com Deus nosso Pai, Jesus e todas as equipes espirituais desta casa, nós vamos vibrar. E vibrar e desejar os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício desse mundo que habitamos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar por todas as religiões e por todos os espíritos com tarefas evangelizadoras. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando seu contorno todo iluminado, que essa luz seja forte para iluminar nossos governantes, envolvendo-os para que governem com sabedoria e justiça. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem as dores da alma e do corpo físico. Por esta casa que nos acolhe e por todas as assistências que aqui são realizadas. Vamos vibrar por todos os lares da Terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia, pelos nomes colocados na caixa de vibrações, para que sejam envolvidos em bênçãos de paz, amor e alívio. Pelo nosso lar e pelos entes queridos que lá deixamos, imaginando a figura meiga de Jesus entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina todos os ambientes e transborda por todas as portas e janelas, envolvendo a todos os nossos vizinhos. Vibremos por todos os nossos irmãos, principalmente os que se encontram enfermos. Vibremos por todos nós que estamos aqui reunidos em nome de Jesus, para que nos mantenhamos em serenidade, fortalecidos na fé e na confiança. Que recebamos nesses momentos as bênçãos do alto, com energias benéficas de sustentação e amparo. Que assim seja, graças a Deus.